Tá saindo, meu irmão. Com Ah, certeza. que bom. Tá lutando aqui para botar esse sonho. Boa noite, parabéns. Bom Obrigado, meu querido. estar com vocês aí, com o irmão nessa noite. Boa noite, pastor Iris. Ô, meu caro, na paz, pastor Ma- Francisco. Maestro da coalizão. Da coalizão da colisão. Assim. É o Joaquim que manda. Ao vivo agora, Chico. Tá no YouTube. Vocês... O Tá YouTube no já tá? YouTube. Já tá saindo aí? Que pra mim tá leto toda a vida. Ah, você tá no canal da igreja? Não, tudo no meu nome. Ah, tá ao vivo aqui, ó. É? Joaquim, É sério que o Ivanildo lembrou dos tempos? Ele lembrou disso. É, tá anotado. Ah, Tá anotado. Que joia, meus amigos. Isso foi a barriga de alguém, não, né? Pior Fernando que não. Cristina. O Pareceu. Darth Vader chegou daí, ó. Tô tentando olhar aqui se tá chegando no YouTube, né? No YouTube não, no Facebook também. Pastor Abimael chegando aí. Abimael vem de longe, né, pô? Abimael vem lá de Atibaia. De longe esse homem. Deve estar embaixo, ele não faz folhas aí nessa caixinha. Bemael tá em Atibaia, mas ele é oriundo de Vitória da Conquista, capital aqui segunda capital da Bahia. É baiano, né, Chico? Nega raça não, pai. Muito joia. Ah, rapaz. No YouTube tá no meu canal, tá, né? Joaquim, Tá certo. Diga. já estamos, tá tudo certo, já ao vivo no YouTube e no Facebook. É, a minha conexão é que tá ruim aqui para isso. É, Tá joia. Meus irmãos, eu gostaria então da gente começar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês. Para mim é muito importante ter a presença de vocês aqui comigo nessa reunião. E também saber que alguns estão podendo participar lá, assistindo, né, tanto no YouTube quanto lá no Facebook. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu agradeço o carinho, né, comigo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. É um tempo para mim importante. Eu vou compartilhar uma tela aqui e vou tentar contar um pouquinho dessa história para os irmãos. São 25 anos, comecei no dia 14 de outubro de 1995. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir, pastor Ezequias, por favor, ore ao Senhor, se for possível. Meu Deus, eu quero louvar o teu nome nesta noite festiva. Muito bom, ó Pai, saber que há amigos no ministério e pessoas queridas que o Senhor nos dá para nos acompanhar em nossa jornada. Amém, Pastor Senhor. Joaquim é um destes, para mim, em especial, e creio que para aqueles que estão acompanhando, tanto nesta sala quanto a transmissão. Obrigado pelo seu exemplo, pelo seu testemunho,
e, sobretudo, porque ele aqui glorifica a quem de fato deve ser lembrado em datas assim. Ele se lembra do Senhor, ele dá glória ao Senhor, ele acredita todo o seu louvor e gratidão ao Senhor, e por conta disso nós nos unimos a ele neste culto. É um culto que prestamos ao Senhor, louvando-te, ó Deus, pela existência do teu filho, de sua família, pela importância dele no ministério, pela importância do ministério na vida dele também. Amém, Ser Senhor. conosco nesta noite festiva e te louvamos pelo fato de sermos participantes disso tudo, da obra que o Senhor está fazendo no mundo, em Amém. nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Meus queridos, eu vou... Como eu disse aqui, eu vou... Eu tenho aqui para vocês... Tá difícil aqui para compartilhar o trem. Contar um pouquinho dessa história, né? Deixa eu colocar aqui. Não sei se já chegou aí, mas essa é a capa da Bíblia da minha consagração, não é? Em 14 de outubro de 1995. Meus irmãos, eu sou nascido e criado em Itaperuna e eu passei assim a minha infância praticamente dentro de uma igreja, né? Meu pai era membro fundador da 4ª Igreja Batista em Itaperuna e eu me lembro que segundo a história, eu me lembro, não que eu não estava com essa condição de lembrar, né? Mas eu sei que meu pai era membro fundador, na época a 4ª Igreja é filha da 1ª de Itaperuna, ele era vice-presidente da igreja, e durante todo esse tempo meu pai trabalhou e ajudou a igreja, e aos 8 anos de idade, em 1979, eu sou de 71, a 4ª Igreja foi organizada em 72. Então, aos 8 anos de idade, eu me converti a Cristo, numa conferência com o pastor Oséias Ramos Farias. No ano seguinte, 1980, dia 12 de julho, eu fui batizado pelo pastor Cássio Pessé de Souza, já falecido, né? E, na sequência, fui sendo orientado, né, discipulado ali, crescendo, sendo pastoreado pelo pastor Paulo César Pereira Lima, e tem sido para mim uma bênção estar no ministério. Deus me julgou fiel, né? Essa capa aí registra na entrega da Bíblia o nome do meu pai, né, Joaquim Teixeira Dias, que foi consagrado pastor no mesmo ano que eu, em 1995, mas no mês, se não me engano, no mês de fevereiro ou abril, entre fevereiro e abril, alguma coisa assim, e já era pastor então, quando a gente estudou junto no seminário, né? É uma experiência até muito interessante estudar com seu pai na mesma sala de aula do seminário, lá em Itaperuna, né? E meu pai se formou e a gente andou juntos ali um bom tempo, e teve essa experiência, essa oportunidade de ter meu pai junto ali. Me lembro que e eu preciso agradecer aqui, o pastor Paulo César, né? Eu queria hoje, né, se tivéssemos o culto ao vivo, eu queria estar com ele pregando. O pastor Paulo César é um amigo, né, uma pessoa que me ajudou ali na caminhada, na jornada da vida cristã, sempre me acompanhando. Ele está hoje em Ernesto Machado, no distrito de São Fidélis, não sei quem conhece, mas o pastor Paulo César foi meu pastor até desse período, pelo menos uns 15, 20 anos. Não, aliás, exagero, mas uns 15 anos por aí, mais ou menos, ele foi pastor meu até a pedir a consagração. Não é? E foi realmente uma história muito boa, a convivência com ele. E
Eu pastoreei em São Fidélis depois eu vou contar um pouquinho sobre isso, e foi um tempo assim, muito legal estar perto do pastor. Eu queria que ele estivesse aqui hoje, se fosse um culto presencial aqui na igreja, né, no templo, com certeza ele estaria pregando para nós. Mas ele disse para mim que as dificuldades técnicas não permitiam, estando lá em São Fidélis, parece que a internet em Ernesto Machado ainda não é muito boa, né? E ele disse que seria muito difícil estar aqui pregando nesse momento, né? E por isso ele não está conosco. E aí eu tive que mudar o meu esquema, fazendo essa reunião online com vocês, esse bate-papo, e poder também contar a história. E nessas fases, à medida que eu for contando, a minha ideia hoje com vocês é apresentar um pouco dessa história, e em cada fase dela eu vou pedir a alguém dessa época para falar, né, para dar a sua palavra desse tempo que para mim foi um tempo importante. Antes eu convidei, e não sei se ele vai conseguir fazer isso, o pastor Jorge Carlos Barbosa Teófilo, né, para que nos dirigisse numa adoração no louvor ao Senhor. O pastor Jorge é um amigo também, que tem a minha admiração, meu carinho, e quando fiz 20 anos de ministério, há 5 anos atrás, ele estava aqui, peguei de surpresa e ele cantou também. Então eu queria que, pastor, se for possível, não sei como é que o irmão vai conseguir nesses meios digital assim fazer, mas eu gostaria de ouvi-lo juntamente com os irmãos aqui. Ok, vamos tentar aqui. Boa noite a todos, prazer estar com os irmãos aí. Pois um convite foi pensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou seu coração, não fez um convite descuidado e impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos, amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele te chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que lhe enchesse os olhos, apenas disse que lhe faria um pescador, mas pescador de peixe tu és. E na verdade há muitos outros como tu. Nós pescamos coisas distintas. E mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar.
preciso andar junto com ele e necessário pensar os seus pensamentos, amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele te chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que enchesse os olhos, mas pescador de peixe tu és. E na verdade há muitos outros como tu. Nós pescamos coisas distintas. E mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz de vida e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe um dia o fará. Quem sabe um dia o fará mudar de atitude, vida ruim e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou seu coração. Pastor Teófilo, muito obrigado. Infelizmente, tivemos ainda algumas dificuldades aí, picotou bem, mas, meu amigo, foi jóia. De qualquer forma, muito obrigado, porque o irmão sempre é abençoador para a gente. Amém. Obrigado. Queridos, deixa então eu começar a contar um pouco dessa história, né? A história da minha vida, do meu ministério, de como as coisas começaram. Como eu estava dizendo para os irmãos, em 1995, Deus, na verdade, na infância, Deus falou no meu coração, colocava no meu coração o desejo de ser pastor. E eu fui trabalhando nisso, né? Eu fui ainda com 10, 12 anos, pensando nessas coisas, orando. Tive uma fase na igreja que eu fiquei assim meio desanimado com o trabalho de Deus, assim, não sei porquê, ainda adolescente, não era do tipo rebelde, sempre fui considerado um cordeirinho de Cristo, mas eu tinha essa... Teve uma fasezinha pequena, e lembro que o pastor Paulo César esteve na minha casa e deu uma palavra assim bem dura para mim, né? E isso me colocou na mente que eu precisava realmente colocar a minha vida no caminho do Senhor. E voltei, isso com 12, 13 anos, né? E eu não tive assim uma adolescência, porque na verdade eu com 15 anos eu já estava liderando a juventude da igreja. E
E foi com 15 anos que Deus me permitiu fazer a primeira mensagem, né, pregar pela primeira vez lá na Quarta Igreja de Itaperuna, num domingo pela manhã. E dali em diante, junto com a juventude, cheguei a ser conselheiro de jovens na Associação Extremo Norte. Isso antes de completar 18 anos, né? Eu já era conselheiro dos jovens. Eu tinha que dar conselho para a juventude não fazer bobagem. É interessante. E aí, essa foi uma fase bem importante da minha vida, mas Deus continuou mexendo no meu coração, confirmando aquele desejo de ser pastor. E aí, em 1995, o pastor Hélio, um amigo aqui de Itaperuna, né, lá de Itaperuna, estava de mudança para Porto Nacional, cidade lá do pastor Elzimar, estava na época, né, pastor? E ele estava de mudança para assumir uma das igrejas lá em Porto, uma congregação, uma igreja na época, não me lembro direito. Congregação, né? E aí eu fui com ele, ajudando na mudança, tinha terminado o seminário, me formei em 93, né? E aí fui para lá. Pastor Elzimar foi o primeiro pastor que eu conheci lá no Tocantins, não é? Não sei se na época era presidente da convenção, também não, né? Pastor Elzimar. Eu não lembro. Não lembro, não. É porque o pastor Elzimar é o eterno presidente da convenção, disputando com mais alguns outros lá. Mas fiquei na casa do pastor Elzimar, que é um amigão, né? Sempre alguém que investiu na minha vida e que me abençoou muito lá no Tocantins. E fui indicado por ele para uma cidadezinha no sul do estado do Tocantins, que se vocês imaginassem como era ruim, eu acho que seria um pouquinho pior do que vocês imaginaram. É cerca de 200 quilômetros de Porto, né, pastor? Mais ou menos? Isso, mais ou menos isso. Meus irmãos, eu lembro que foi quase 12 horas de viagem para fazer esses 200 quilômetros, dentro de um ônibus, né? E que o fundo dele, praticamente no meio do caminho, assim, era tapado com a tábua. Não é? Cada poça de lama que a gente passava, a lama entrava para dentro do ônibus, né? E dava um banho nos passageiros, né? Eu cheguei lá amarelo, tive que pedir socorro, saí pedindo água, parecia que estava no deserto, né? A estrada de chão até chegar naquele local. E fui para lá, conheci aqueles irmãos, tinha um grupo ali, talvez menos de 15 pessoas naquela ocasião. Eles tinham uma congregação que, se não me engano, era maior do que a igreja-mãe. Não é? E eu preguei nessa congregação também, à tarde, depois voltei para pregar a igreja, fiquei lá um tempo com eles. E essa igreja me convidou. Quando eu vim embora, né, fiquei mais uma semana na casa do pastor Elzimar e vim embora para Itaperuna, e essa igreja me convidou para ser pastor dela. Confesso para os irmãos, eu passei alguns meses enrolando para dar resposta, porque, só para os irmãos terem uma ideia, o pastor Alcides, depois de um tempo que era... o pastor Alcides era presidente da convenção, agora eu me lembro. Porque o pastor Alcides, numa assembleia, não sei se era da convenção que teve em Indianópolis, uma cidade próxima, ele me encontrou, me deu um abraço, disse que eu não pude estar na posse, e disse para mim o seguinte: passei pela sua cidade de carro, né? Eu só iria para lá se Deus botasse uma arma na minha cabeça e me mandasse ir. Essa era a palavra animadora dele para mim que estava chegando. Mas aí naquela fase eu fiquei, poxa, como isso vai acontecer? Como é que eu vou para um Tocantins? Eu era solteiro na época, meus irmãos, e nunca tinha saído para lugar nenhum, só conheci Itaperuna, estado do Rio todinho, a única cidade que eu conheci era Itaperuna, naquele período até os 24 anos de idade. E eu estava ali naquele desespero, o que eu faço? Não é? E eu me lembro que a minha cabeça, meu coração, minha ideia era ser pastor em Itaperuna, ficar por ali, perto da família, perto dos amigos, e eu não tinha interesse algum em ir embora, não é? Mas tinha aquela carta, e ela estava ali, tinha que ter dado uma resposta para ela. E eu me lembro que eu fui pregar numa congregação da Quarta Igreja, quando eu era membro, né?
uma das possíveis igrejas sem pastor, né, que poderia, quem sabe, ser pastor daquela congregação e tal. E eu fui pregar. E Deus, naquela ocasião, me manda pregar em Jonas. E eu me lembro exatamente na pregação, o meu argumento, né, que Jonas pregaria em qualquer lugar em Israel, menos em Nínive. Era um profeta reconhecido naquela região de Israel e tal, então ele pregaria em qualquer lugar por ali, se Deus mandasse, menos em Nínive. E, meus irmãos, aquilo foi como a famosa frase do meu tempo, né, que dizia que a ficha caiu. Né? Era o que eu estava fazendo. Né? Pregaria em qualquer lugar em Itaperuna, menos lá no Tocantins, menos em Almas. Não é? E depois dessa palavra, pregando ali naquela igreja, eu voltei para casa e peguei um caderno e escrevi a carta de resposta aceitando o convite. Mas ainda não foi tão fácil. Confesso para os irmãos que eu ainda levei, depois de responder o convite, eu coloquei muito de exigências no convite, né? Um monte de situações que eu precisava resolver, porque eu estava viajando, eram 2.000 e tantos quilômetros de distância, eu não tinha móveis, eu não tinha nada. Eu comecei a dizer, só se a casa estiver mobiliada, só se tiver isso, tiver aquilo. Eu comecei a colocar dificuldades, esperando eu que alguém dissesse, pastor, não tem condições, a igreja é muito pequena, então essas coisas nós não temos aqui para dar ao irmão, e então o irmão não precisa vir, não. Mas, para minha surpresa, depois de mais ou menos um mês, naquele tempo as cartas para lá demoravam bem para chegar, né? E aí veio a resposta da igreja dizendo, pastor, está tudo pronto, só estamos aguardando o irmão. E aí, eu não tinha mais o que dizer, né? Não tinha mais exigência para fazer. Procurei meu pastor Paulo César, e disse, pastor, olha, já dei a resposta, disseram eles que está tudo certo por lá, então eu vou. E pode pedir a consagração. E ele fez isso, e no dia 14, com a presença de alguns pastores, alguns amigos, Deus me colocou ali no Tocantins, e lá eu fui, né? Para lá eu fui em novembro de 1995, onde fui começar um trabalho, né? Trabalho missionário, como missionário da Convenção do Tocantins. Foi um tempo assim bem interessante. Isso é uma foto, acho que já está aí chegando para os irmãos, né? Uma foto da cidade de Almas, para os irmãos terem uma noção de como é que era. Não sei se ainda é se bate com a mesma época. Pastor Elzimar pode me dar uma dica se ainda é parecido. Porque faz muito tempo, né? Faz 25 anos que eu não volto lá. Então, mas é um tempo bem saudoso, né? Foi um ministério que Deus abençoou muito. Muitas pessoas foram salvas para Jesus nesse lugar. Um pequeno grupo de irmãos que chegaram junto ao ponto da gente, todo domingo, sair à tarde para evangelizar aí nessa cidade. E eu me lembro que uma conversão que marcou a minha vida em Almas foi de uma senhora, não me lembro o nome, nem sei a história direito, assim, só lembro a história, né? Mas eu fui à casa dela num domingo de tarde, numa casa de chão batido. Essa mulher estava com câncer em estado terminal. E eu me lembro que preguei o evangelho para ela, pediram para eu orar por ela, eu fui lá para orar, falei de Jesus para ela, fiz um convite a crer em Cristo e ela rejeitou, não aceitou. E eu saí dali e fui para casa, né? E naquela semana, a gente tinha o costume de fazer semana de oração no templo, então o templo ficou aberto a semana inteira. Na terça-feira, isso foi no domingo à tarde, na terça-feira à noite, filho dela foi até o templo e disse, minha mãe quer falar com o senhor. E aí eu chamei mais uns 2 irmãos e eu confesso que eu fui assim meio assustado, o que essa mulher quer falar comigo na terça-feira à noite, né? Acabando a reunião de oração, a gente foi para lá. E quando eu cheguei lá, essa mulher disse que queria aceitar o Jesus que eu tinha pregado no domingo à tarde. E, meus irmãos, tinha condições de ser batizada, nunca foi batizada, porque logo uns 5, 6 meses depois faleceu de câncer, numa situação bem triste, né?
mas a família daquela mulher toda, praticamente, foi alcançada para Jesus. Foi um tempo assim bem interessante, algo que mexeu realmente comigo, ver aquela família sendo salva por Cristo, né? Eu deixei um livrinho de estudo bíblico com o filho para fazer com a mãe. O filho não era crente. Enquanto o filho foi fazendo o estudo com a mãe a meu pedido, ele foi lendo a Bíblia junto com ela e ele se converteu. Daqui a pouco a irmã, isso e aquilo, e foi um negócio, foi crescendo, né? E foi um tempo assim muito abençoador para mim naquele espaço. Depois, meus irmãos, em 1997, a pedido do pastor Samuel Martins, do pastor Josué, para que eu pudesse ir lecionar no seminário do Tocantins, né? E eu me mudei para Araguaína. E aí eu fui pastorear essa igreja que está aí, o templo já está mais bonitinho do que era na época. Essa eu tirei aí hoje do Google Maps. Eu tentei arrumar umas fotos. As fotos que eu tinha, infelizmente, todas se perderam aí pela dificuldade de armazenamento, né? As mídias estragaram, infelizmente. Mas eu fui pastor nesse templo que está aí, e eu me lembro que Deus fez algo extraordinário aí nesse tempo, né? Em 1997, um pouco, talvez fevereiro, março de 97, eu assumi o ministério da Terceira Igreja, chama-se Igreja Batista Setor Carajás, mas a gente fez um nome fantasia, Terceira Igreja Batista, né? Para ficar mais fácil de falar. Até porque o bairro onde ela está não era o setor Carajás, que era numa rua posterior. E aí, esse templo que está aí, na época não tinha essa pintura, não tinha nome, não tinha nada disso, nem muito menos essa grade na frente, era tudo aberto, só o templo, só do tijolo. E a gente começou a fazer uma pintura pela frente e tal, e numa pobreza que eu me lembro que o meu salário era 2 vezes a receita da igreja, né? O salário que a convenção me pagava era o dobro do que a igreja arrecadava. Mas é interessante que nessa parede que está aí, 2 questões aconteceram, né? A companhia de luz passou e disse que eu tinha que trocar o padrão de luz. E a gente não tinha um tostão para isso. Mas Deus providenciou um caminhão que passasse na frente do templo, e ele carregava um trator por cima, e ele agarrou no fio do padrão e derrubou o padrão. E ele quebrou o padrão da igreja, a gente ficou uma quarta-feira sem energia, não é? E quando o sujeito soube da situação, porque ele passou correndo, alguém foi atrás, avisou para ele, ele voltou e disse, bom, deixa comigo que eu vou consertar o padrão. E ele doou o padrão novinho, né? todo pronto, e deixou arrumadinho, um negócio que a gente precisava resolver há um tempo, ele trocou. E a parede, meus irmãos, eu precisava construir alguma coisa nos fundos desse templo, e eu me lembro que o caminhão que foi levar a areia entrou de ré para despejar areia aí nessa graminha, e perdeu o freio. O templo ele é um pouquinho mais abaixo, né, do que a estrada aí, e ele perdeu o freio e derrubou a parte da parede, da fachada. E aí a gente precisava consertar algumas coisas na fachada. Esse cara que derrubou a fachada resolveu nos ajudar e consertar e fazer a fachada que a gente estava precisando resolver. Então, Deus usou algumas formas bem extraordinárias mesmo, bem diferentes, né, para resolver aí os problemas da Terceira Igreja Batista em Araguaína, onde eu estava pastoreando. Foi um tempo ali para mim muito bom, né? Eu passei ali cerca de 4 anos na Igreja Batista, no setor Carajás, ou na Terceira Igreja Batista de Araguaína. Foi um tempo assim para mim muito interessante, muito bom mesmo, pastorear aqueles irmãos. E ali eu tive a experiência, depois eu fui embora, voltei, assumindo como interino, e eu me lembro de um negócio interessante, né? Uma mocinha que numa assembleia, ela discutiu muito, e eu disse para ela, moça, quando eu fui pastor aqui um tempo atrás, você não discutia tanto assim, não. Ela disse, pastor, eu era criança. E aí eu acho que a gente envelhece, né? Tem umas questões assim
que a gente precisa lembrar, né? E depois disso, meus irmãos, eu fui ser pastor de uma outra igreja. Antes, deixa eu compartilhar aqui, não sei como é que faz aqui, peraí. Vou mostrar para vocês a foto da posse dessa igreja. Lembra dessa galera aí, irmão? Pastor José Batista. Pastor José Batista parece que está com a mão aí da esquerda para a direita, pelo menos no meu vídeo, né? Pastor José Batista, de óculos lá o pastor Messias, uma camisa branca, pastor Joelso, que é o mais alto, e orando com o microfone, pastor Josué. Né? E eu, naquele tempo, ainda era magro, né? Não sei porquê, não sei se eu estava passando fome nessa região. Mas é um tempo bem saudoso, né? Chegada ali, dá para ter uma noção de como é que era a situação lá na terceira igreja, né? Depois disso, meus irmãos, trabalhando sempre ali com o seminário, tentando de alguma maneira ajudar, eu fui para essa igreja lá no Tocantins, Igreja Batista em Carolina, aliás, Tocantins não, no Maranhão. Igreja Batista em Carolina, no Maranhão, que na época era com esse templo, hoje já é outro, na época era esse, né? Foram 2 anos de ministério aí, foi o meu terceiro ministério, um tempo também muito interessante, muito bom, vivi momentos muito felizes em Carolina. Meu filho mais velho é de Carolina, né, o Joel, é nascido em Carolina. Então, tenho boas lembranças, né? Eu costumo dizer, às vezes brincando aqui, pastor Zimar, que a única coisa boa que eu trouxe aí da região norte e nordeste do Brasil foi o Joel, porque o restante todo ficou, não deu para trazer. Eram muitas coisas boas, mas eu não trouxe, né? Ficaram aí esperando um dia que a gente possa retornar, quem sabe, para rever os amigos e as igrejas e estar com os irmãos ali. Foi um tempo realmente que Deus fez muitas coisas na minha vida, né? E encerrando aí essa fase do Tocantins, eu pedi ao pastor Walter, hoje, né, esses dias, pastor Walter é um amigo lá do Tocantins, acho que ainda está trabalhando na convenção, né, pastor? É o atual presidente. Ele é o presidente? Até o próximo mês ele é o presidente. E ele não poderá ser porque ele já foi reeleito, né? Então está vencendo o prazo dele em novembro. Que legal. Eu não sabia que ele era o presidente. Aí ele mandou para mim essa foto aqui, eu pedi a ele alguma informação do tempo que eu estava lá no seminário, ele mandou essa placa, né? Do meu nome aí na placa da sede, na inauguração da convenção, lá do Tocantins, lá em Palmas, né? E meu nome estava aí figurando na época da direção lá do seminário. Foi um tempo também muito bom, 5 anos que eu pude trabalhar aí servindo ao Senhor como funcionário da Convenção Batista do Tocantins. Eu tive o privilégio de formar uma turma, né? E essa turma usou um verso escolheu um versículo na época, né, da sua formatura, que é Josué 1:9. E Josué 1:9 é um versículo que Deus usou para mim, que foi assim, muito motivador para mim, né? Não te mandei eu, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu estava com muito medo de ir para o Tocantins, e foi um versículo que Deus usou para me motivar a continuar, não é? Todas as necessidades foram supridas, tudo que eu precisei naquela região, Deus me abençoou, e esse verso me dava força para continuar. Ainda hoje, conversando com o pastor Ezequias, ele me mandou esse verso, né? E eu estava lembrando disso e agradecendo a ele, porque realmente esse verso falou muito ao meu coração, me abençoou muito, né? Eu vou dar a palavra, então, ao pastor Elzimar, se quiser dar uma palavra nesse momento. Pastor Elzimar, dessa minha fase do Tocantins, é o que está aqui, não tem outro aí que eu lembro, eu convidei mais alguns, mas infelizmente eles não puderam estar. E eu agradeço muito, pastor Elzimar, a sua presença aqui, que Deus
continue abençoando sua vida, né? Muito obrigado. E pastor Joaquim, é um prazer grande. Eu não tenho um concorrente aqui, não tem mais ninguém no Tocantins, então sou eu mesmo. E, pastor, parabéns. Obrigado. Parabéns, Deus o abençoe, você e sua família. Como disse ele no início, eu tive boa noite a todos os queridos colegas aí. Prazer estar com os irmãos nessa sala. Não parece, mas eu até devo ser mais novo do que pastor Joaquim, né? As aparências enganam, então se a gente for fazer a soma, é possível que eu seja mais novo do que ele. Eu digo que eu tenho 56 anos com cara de 30 e cabelo de 60, né? Mas foi uma alegria grande receber o pastor Joaquim na época. Foi uma alegria meio forçada, pode crer. Eu não estava esperando que ele viesse quando convidamos o Hélio, pastor Hélio, para trabalhar numa congregação conosco. Aí ele chegou e junto com o pastor Hélio e família, chega o pastor Joaquim. Então, quando chegou, disse, estou aqui. Disse, então fica, já que chegou, vai fazer o quê, né? Vou mandar o homem embora. E recebemos, acolhemos com alegria na nossa casa, o hospedamos e mandamos ele para esse lugar que ele mencionou aí, porque eu aprendi, e aquilo que a gente aprende, a gente vai passando para os colegas. O primeiro lugar que eu pastoreei foi no Piauí, uma igreja de 12 membros, 9 anos sem pastor. Quando anos depois eu encontrei o pastor que me indicou para lá, ele disse, tu imagina por que eu te indiquei para aquele lugar? Eu disse, não, mas vim de você não deve ter sido coisa boa. Brinquei com ele. Ele disse, ninguém queria ir para lá. Então eu aprendi isso, fiz com o Joaquim. Fazer o quê? Vou fazer aquilo que eu aprendi, né? Então, Joaquim foi para Almas, brinquei com os amados, estava bem no início aqui, dizendo que era uma igreja que ele não podia reclamar da ausência dos crentes, porque a igreja vai ser de almas, então não precisava ver ninguém, era só imaginar que o templo estava cheio e glorificar a Deus. Aí, esse tempo que o pastor Joaquim teve no Tocantins, a gente desenvolveu uma amizade. Todas essas igrejas por onde ele passou, eu trabalhando aqui no Tocantins e acompanhando de perto, de certa forma, o ministério do pastor Joaquim aqui no nosso Tocantins e no Maranhão. Dizer, pastor Joaquim, que no Maranhão o templo é o mesmo. Eles fizeram uma reforma interna, mudou muito dentro, mas fora ainda está feio daquele jeito. Mudou pouca coisa. Mas é o templo, é a igreja que também a gente conhece, está perto da cidade nossa, Araguaína. Então, foi bom o tempo que nós convivemos juntos aqui, pastor Joaquim. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, pelo trabalho que o irmão desenvolveu na nossa região. Mesmo em Carolina, mas a igreja de lá é da nossa convenção, Convenção Batista do Tocantins. Ela está no Maranhão, mas filiada à Convenção Batista do Tocantins. Então, minha palavra é de gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, Amanda e os filhos, pelo tempo que a gente trabalhou juntos aqui, podemos conviver nesse tempo aqui, e eu não tenho autoridade para falar em nome da convenção nessa noite, mas vou usar de uma autoridade que não me deram para, em nome da convenção, agradecer. Eu faço parte dessa convenção, não a represento com qualquer cargo, mas a represento como um dos pastores da Convenção do Estado. Quero, em nome dela, parabenizá-lo pelo seu trabalho, pelo seu aniversário de ministério, pela sua vida, pela sua dedicação, pelo chamado que o irmão resolveu atender. Um tempo em que não tem muita gente com disposição, não sei nem se seria coragem para atender o chamado, e em especial para lugares tão difíceis. Hoje você vai rapidamente a Almas, indo de Porto Nacional para lá, por exemplo, a estrada é muito boa, asfalto muito bom. A cidade não mudou muito, mas a estrada é outra. Mas aquele tempo realmente era muito difícil, era bastante desafiador. Eu estou aqui desde 92, que eu estou no estado, sou do Maranhão, que é melhor do que o Tocantins, é claro. Apesar do Sarney, eu sou maranhense. Concordo. Deus ama o Maranhão, apesar do Sarney, da família dele.
Mas estou no Tocantins desde 92 e acompanhando isso e vendo o que Deus tem feito ao longo desse tempo, e boa parte disso com a participação do pastor Joaquim, pastoreando as igrejas que ele mencionou, lecionando no nosso seminário e também como diretor, como gestor do seminário naquele tempo. Então, pastor Joaquim, parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela lembrança de poder me inserir nessa oportunidade de estar junto com o irmão aqui, com os colegas. Posso vê-los e conhecê-los, mesmo que através desse instrumento que Deus nos dá para esse tempo de distanciamento. Muito obrigado, parabéns. Foi muito bom tê-lo conhecido e ter o irmão como um colega e como amigo nesse ministério. Grande abraço. Obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Meus irmãos, eu vou dar a palavra ao pastor Abimael. Ele precisa sair. E o pastor Abimael é um amigo, né? Uma pessoa que é importante para mim e da minha vida, um homem que tem me ajudado bastante. E eu gostaria que ele falasse, então, nesse momento. Uma boa noite a todos. É uma grande alegria participar desse momento do Jubileu de Prata do pastor Joaquim. Um homem que me inspira, um homem que me encoraja muito. Até quando ele mencionou lá da gravação do vídeo, coloquei lá na minha lista de tarefas, porque não podia deixar de destacar as áreas que o pastor Joaquim é uma inspiração para mim. Sua perseverança, sua maneira de ir além daquilo que é o possível, né, em termos da dificuldade. Ele não se esmorece e não desiste no meio da dificuldade. Um homem também que eu admiro muito por esse espírito de criar essa unidade, né, de nos fazer estar juntos aí pela coalizão. Então, um homem que agrega, isso é muito importante. E eu acho que a terceira característica que me inspira muito é a sua fidelidade doutrinária. Olhando Tito, capítulo 2, versículo 1, que diz, né, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Então, em dias que a gente vê que cada um aí prega o que está de acordo com sua mente, com a sua moda, com as ênfases da sociedade, a gente tem um colega que nos inspira a fidelidade à palavra de Deus, né? E nós nos conhecemos aí pelo Prega a Palavra, pelo pastor líder, e isso criou, né, a oportunidade para a gente ser amigo, e eu gostaria de destacar isso. Louvo a Deus pela sua vida e que você mantenha-se perseverante e glorificando a Deus pela fidelidade doutrinária, o esforço de ensinar a pura palavra de Deus para as suas ovelhas, e não somente alcançando as suas ovelhas, mas como um professor do Prega a Palavra aí também, ensinando. Lembro aqui do Eduardo Mendes, quando fala de você e falava de você quando abriu ali a sua igreja, a sua região, para que o Prega a Palavra raiz, né, pudesse chegar. Então a gente, como igreja, também louva a Deus pela sua vida. E obrigado por essa deferência em me dar a palavra, e eu sinto muito de não poder ficar mais, mas me alegro com a sua vida e com a inspiração que a sua vida me dá, né? E que Deus te abençoe ricamente aí do seu ministério e também na sua vida familiar, pessoal também. Tá bom? Receba o nosso abraço aqui da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe a PIBA aí, que tem investido em tantas vidas, né? E eu sou uma delas, né? Obrigado
pelo investimento de vocês. E depois, mais tarde, eu vou falar ainda do Prega a Palavra, como parte dessa história, mas agradeço a sua presença e leve esse abraço também para a Piba, para os colegas lá, tá bom? Deus abençoe, irmão, fique à vontade aí, quando precisar sair. Meus queridos, eu vou, então, mostrar a fase, né? Quando chegou em 2007, eu deixei o Tocantins, né? Eu voltei para o estado do Rio de Janeiro, a convenção trocou o diretor e eu não quis ficar na cidade de Araguaína. Eu era pastor interino dessa terceira igreja, no segundo momento, né? E a gente já estava com vontade de voltar para Itaperuna, aproveitou a deixa de saída da direção do seminário para voltar para casa. Só que a gente voltou sem igreja, a gente voltou sem ter nada em perspectiva, né? Ficamos uns 2 anos em Itaperuna, trabalhando ali junto ao seminário de Itaperuna, lecionando, apoio lá do nosso diretor à época, o pastor Paulo Zar, que é um amigo, né? Também trabalhei na escola batista, dando aula de informática junto com ele, me sustentei dessa forma, com a ajuda desses irmãos, e trabalhei de volta na 4ª Igreja Batista em Itaperuna, né, com a área de música, sempre ajudando ali naquilo que podia, aquilo que eu já fazia antes de ser pastor. Então, em 2009, eu fui para São Fidélis, onde eu fui pastorear essa igreja, né? Ela estava feinha, agora está bonita. Essa é a foto do novo pastor. Se fosse da minha época, não estava assim, não, estava ruinzinha ainda. Mas a gente passou 3 anos em São Fidélis, e foi um tempo também muito bom para a gente, que foi o tempo que a gente conheceu os irmãos ali de São Fidélis, do estado do Rio de Janeiro, da Associação Centro Fluminense, né? Foi ali que Deus me fez conhecer outras pessoas no estado do Rio de Janeiro, porque eu estava de volta, eu conhecia o povo de Itaperuna, mas o povo do estado do Rio eu só vim conhecer depois que fui para São Fidélis. São Fidélis, então, marca a minha história ali, né? A cidade cometeu até a loucura de me dar título de cidadão fidelense. Então, veja que foi um tempo bem marcante na minha vida, né? E eu recebi hoje, ontem, melhor dizendo, esse certificado aí, diploma aí da associação, né? Dado pelo seu presidente, aí, o pastor Marcelo, que está conosco, depois vai falar sobre isso. E aí a associação me mandou esse documento, né, reconhecendo o valor do trabalho desenvolvido pelo pastor, com fidelidade e dedicação à obra mais excelente, para o qual o Senhor Jesus chamou na liderança de várias igrejas, bem como pelos relevantes serviços prestados, inclusive como presidente, junto à nossa Associação Batista Centro Fluminense, ABACENF. E prestamos esta homenagem pelos 25 anos de consagração ao Ministério da Palavra. Louvamos a Deus pela vida do irmão e que ele continue a abençoá-lo rica e abundantemente. Associação Batista Centro Fluminense, pastor Marcelo da Silva Bolonha. Pastor Marcelo é um amigo que a gente conheceu já na saída, né? Quando já estava saindo de São Fidélis para Friburgo. E quem eu tenho é pastor da segunda ainda, né, pastor? Segunda Igreja Batista, não é isso? Lá em São Fidélis. Eu fui, irmãos, presidente da Associação Centro-Norte do Tocantins, naquele tempo atrás. É Centro-Norte, né, pastor Zimar, que é o nome lá? É Abacém, né? Abacento, sei lá, Abacém. E quando fui para São Fidélis, o nome era parecido. Deus faz as coisas assim que só a gente que vive que consegue perceber as semelhanças das coisas, né? Mas foi a associação que me ajudou a conhecer muito do estado do Rio, conhecer mais pessoas, entre eles o Bruno, que está aí embaixo, né? E outros mais naquela região. Vou dar a palavra, então, ao pastor Marcelo, por favor. Fique à vontade, pastor. Fala para a gente um pouquinho. Mais uma vez, boa noite, pastor Joaquim, demais pastores.
Quero saudá-los com muita alegria no amor de Cristo, uma satisfação ver e rever aqui alguns colegas de algum tempo. Estamos, impedidos do convívio pessoal, mas é uma satisfação estarmos juntos num momento tão singular como esse. E eu queria parabenizar o pastor Joaquim, em nome da nossa Associação Centro Fluminense, a qual ele esteve por um tempo marcando a sua história nesta cidade, nesta região, e ainda hoje colhemos frutos e conselhos e exemplos do seu tempo. Alguns irmãos que passaram aqui no tempo do pastor Joaquim, em momentos em que nos reunimos na associação, me lembro de situações que o nome do pastor Joaquim era mencionado, na época do pastor Joaquim. Então, isso é um símbolo de que o Senhor marcou realmente o coração dessa cidade, tem amigos aqui, e eu me sinto honrado, como o senhor disse, na sua ida, o novo ministério foi mais ou menos o tempo da minha chegada, mas Deus nos permitiu uma proximidade ali no conselho da nossa convenção fluminense, em alguns momentos dos nossos retiros de pastores, e eu pude aprender a amá-lo e respeitá-lo como líder, como pastor, como servo de Deus. E eu gostaria de dizer que este lindo certificado é apenas um pouquinho do que nós sentimos pelo irmão. E as mãos que fizeram com todo o amor foram as mãos do seu pastor, o pastor Paulo, ele bondosamente preparou com muito carinho e me pediu e não deixasse de forma alguma de estar aqui com o irmão e, logicamente, através do seu convite, nós já estaríamos presentes. E de deixar para o senhor, pastor, um versículo da palavra de Deus que muito alegra o meu coração. Atos 28 diz assim: olhai, pois, por vós, por todo o rebanho sobre o que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Eu quero desejar que esse texto, como muitos outros no seu ministério, possam somar no seu trabalho, na sua labuta diante de Deus, na sua dedicação como pastor, como conselheiro. E esses 25 anos são, tenho certeza, apenas o início de grande tempo que Deus ainda lhe concederá para o exercício do ministério da palavra, para o aconselhamento pastoral, para o evangelismo e o resgate de almas em nome de Cristo Jesus. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o irmão e desejo com muito carinho que Deus lhe abençoe, como sua família, seus filhos, toda a sua família. Deus abençoe a sua esposa, sua casa e o seu ministério aí nesta localidade. Um grande abraço e fique com Deus. Foi um prazer estar aqui com o irmão. Obrigado, pastor Marcelo. Muito bom ter a participação do irmão aqui nesse tempo, meus queridos, logo depois de São Fidélis, por 3 anos eu passei lá, foi o primeiro ministério meu aqui nessa região. Eu fui para o 5º e atual ministério da minha... Prazer estar aqui com. Obrigado, pastor Marcelo. Muito bom ter a participação do irmão aqui. Aí está, então, a foto da minha posse, aqui na Igreja Batista Santa Cruz, em Nova Friburgo. Pastor Daniel e pastor Uriel e outros, pastor Luiz, pastor Jorge, pastor Éden, meu cunhado. Foi muito bom. 2012, 14 de janeiro de 2012, eu estava vindo para cá. E Deus me deu esse privilégio de servir ao Senhor, está me dando esse privilégio de servir ao Senhor aqui. Trabalhando, meus irmãos, servindo ao Senhor, Deus me deu outro privilégio muito interessante, que foi ser, vamos dizer assim, o 3º secretário da Ordem dos Pastores. Aqui está a foto da minha posse. Tempo muito, muito legal para mim, uma experiência muito grande, boa,
dois pastores gordos aí fazendo esse serviço, pastores de peso, né, que tem na ordem dos pastores aqui no estado do Rio. E lá atrás o pastor Bruno Festas, que está conosco hoje, e eu quero passar a palavra para ele, para que possa dizer o que veio dizer, né? Muito obrigado, pastor Bruno, pela sua presença. Olá, queridos. É um momento de alegria, privilégio estarmos juntos. Eu sempre, como falo, que não é como você começa, mas sim como você desenvolve o bom ministério pastoral. A gente sabe disso. E somos hoje 2.700 pastores do estado do Rio, e eu tenho o privilégio de poder estar à frente como diretor. Isso é uma honra. E ali, acima de tudo, participar hoje aí com o nosso pastor Joaquim, e realmente da forma que sempre trata, educado, manso, mas incisivo. Isso é bom para as nossas vidas. E eu separei aqui, pastor Joaquim, essa é a medalha que o senhor recebe por 25 anos de ministério. Como ordem, nós entregamos de 25, 35 e 50 anos, né? Então, a sua está aqui, uma comenda. Eu sempre soube que o Joaquim era um medalhão mesmo. É um medalhão. Pastor Agora Godoy, que eu entendi esse negócio de medalhão, É viu, o Bruno? verdadeiro medalhão. Mas assim, é uma medalha que tem como perseverança ministerial do pastor A.B. Christian, né? Que é um obreiro renomado, já foi presidente, se eu não me engano, umas 6 ou 7 vezes da convenção, um homem que fez muita diferença. Então a sua está guardada, pastor Joaquim, uma honra, tá bom? E a alegria de estarmos juntos caminhando, e acima de tudo, me vem à mente quando, 2 Coríntios 12, 15, Paulo dizendo que ele gastou e se deixou gastar no ministério, e quanto mais lutas e dificuldade ele vai dizer que ele passava, mais ele amava aquele povo, mas só que ele percebia que ele era menos amado por eles, né? E eu sei que diante de todo esse tempo, de tudo que o Senhor passa, toda a luta, o Senhor continua ainda amando o ministério. São 25 anos, a gente sabe disso. Está gastando e se deixando gastar por ele. Mas Deus é aquele que tem cuidado, tem sustentado a sua vida. Nós ficamos felizes em tê-lo como nosso amigo, como alguém que nós respeitamos muito. Tá bom, pastor? Então, a sua medalha está aqui. Nós entregamos, geralmente, na Assembleia, mas esse ano, terça-feira, nós não vamos fazer a entrega das comendas. Entendemos que é uma Assembleia, por força do Estatuto, realizar lá a eleição da nossa nova diretoria. Mas ano que vem você vai entregar. O pastor Godoy está recebendo a de 50 anos de ministério. Olha aí. Também. Isso é que é medalhão. Esse é medalhão. É bimedalhão. Eu recebo, chegarei lá, recebo. Bimedalhão. Rapaz. Mas muito obrigado, pastor Joaquim, por estarmos juntos, essa alegria de poder servir e como ordem dos pastores, nos sentimos honrados por esse tempo. 25 anos, com integridade, amando a palavra de Deus, que isso faz toda a diferença no tempo que nós estamos vivendo hoje. É verdade. Obrigado, pastor Bruno. Sua palavra é muito boa e eu agradeço a sua presença, né? Sei que são tantas coisas para fazer aí que o irmão tem, mas eu agradeço reservar esse tempo para estar aqui comigo, né? E junto com os irmãos aqui também. Queridos, eu só quero compartilhar aqui mais uma coisinha. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aí foi a minha formatura no Prega a Palavra, né?
2011 até 2014, juntamente com mais alguns colegas, eu estava me formando nesse curso de especialização do Prega a Palavra, e foi lá na Igreja Batista, na PIB de Atibaia, né, que o pastor acabou de falar aí, que era o pastor Abimael. E foi um tempo, meus irmãos, de curso muito bom lá em Macaé, né? Essa foto do meio aí está o pastor Mendes, era o pastor da PIBA naquela ocasião, agora é o pastor Abimael, o pastor Ricardo e o pastor Davi Merck Júnior, né? E o pastor, filho do pastor Mendes, esse de cabecinha branca aí, do lado dele, baixinho, também é o pastor Eduardo. Se ele vir isso, vai ficar bravo, né? O pastor Eduardo Mendes, que liderava o Prega a Palavra, e o pastor Ackley, que era o coordenador desse negócio lá, juntamente com o pastor Jorge, que está na foto aqui para a minha direita, né? Onde tem mais 4 pessoas. E o pastor Jorge, essa história com o Prega a Palavra foi muito interessante, porque o pastor Jorge é quem me ligou, né? Me falando desse curso e me convidando para estar nesse curso, e ainda dizendo que esse curso era de graça. Confesso para você que eu pensei, esse negócio é pegadinha, né? Isso não é verdade, né? E aí ele me convida, liga para mim e fala: Joaquim, tem um curso. Ele nem me conhecia, eu não conhecia o Jorge. O cara liga para mim, diz que um curso vai ser de graça e que meu nome foi indicado. Eu digo: isso é mentira, de curso de especialização de graça. Um sujeito que eu nunca vi na vida. Dá para acreditar, Chico? E aí, rapaz, eu acreditei, depois que eu conversei com o Francisco, que também tinha sido convidado. Acho que ele também estava na dúvida. Mas fomos fazer o curso. Daí pastor Jorge está aqui, eu gostaria, se ele quiser dar uma palavra, não precisa contar essa história toda de novo. Mas ele também estudou o curso, estava junto lá na formatura comigo. Boa noite, irmãos. Bom estar com os irmãos aqui, num momento tão alegre. O pastor Joaquim é um amigo, a gente passou a conviver junto durante o Prega a Palavra, nós promovendo o curso aqui em Macaé, e um dos nomes eram as 3 igrejas, a igreja que eu pastoreava, né, ocasião, a igreja Riviera, a igreja do Cavaleiro, a segunda de Macaé, e cada um de nós, pastores, ficamos responsáveis de convidar 8 pessoas, e eu conheci o Joaquim, ele não me conhecia, mas eu conhecia, já o admirava pela sua perseverança, sua história, via no Joaquim um amor pelo Senhor e pela obra do Senhor. Ama a Deus e a igreja de Deus. E se ama a Deus e ama a igreja de Deus, é amado por mim também, porque eu penso que isso que nos faz ser quem somos, pastores. Devemos amar o Senhor e amar a igreja do Senhor e amar uns aos outros. E nisso liguei para o pastor, consegui o telefone dele, liguei para ele, estava de férias em Itaperuna, sentindo aquele calor de Itaperuna. Ele achou que eu era mentiroso. Não acreditou em mim. Eu liguei, fiquei de ligar novamente quando fosse iniciar, e foi um privilégio tê-lo na turma, um dos destaques da nossa turma, que hoje é um dos professores do NPP, coordenado pelo nosso Ezequiel, nosso chefe. E participar de um momento como esse aqui, pastor Joaquim, é motivo de alegria, de gratidão a Deus, por ver a bondosa mão dele fazendo, através da sua vida, com que outras vidas se acheguem ao Senhor. E como o pastor Bruno disse, persevere, continue fazendo o que você sempre fez, estando submisso a Deus, deixando com que Ele te use para a glória e honra dele. Eu fico muito abençoado, meu amigo. Privilégio de seu amigo. Obrigado, meu querido. Muito bom ouvir a sua palavra também e
tê-lo como amigo, né? Esse tempo em que a sua igreja lá e outras, né, investiram na minha vida, na vida de outros, e foi um tempo muito bom. E aí, meus irmãos, o Prega a Palavra fez parte da minha vida, faz parte da história desse ministério, a gente assumiu, né, um desejo de compartilhar aquilo que a gente recebeu, né? E eu vou, então, mostrar para vocês aqui. E aí tem alguns aí que são alunos. Essa é a primeira turma que se formou aqui no Prega a Palavra, né? E sem dúvida, a realização de um sonho, aquilo que Deus fez comigo, aquilo que o Senhor falou no meu coração e a oportunidade que eu tive de aprender. Quando eu me mudei para cá, eu trouxe a palavra aqui com a igreja. A nossa igreja é uma igreja em área rural, é uma situação mais, não tão difícil, mas bem mais difícil do que normalmente se tem em outros locais. Mas o irmão Ivanildo, que está aí junto, né, e junto comigo, nós levamos o assunto à igreja. O Ivanildo está aí na foto também, que ele foi um dos alunos, e a gente pôde formar essa primeira turma aqui, que se formou em 2017, né? Foi um investimento que a igreja fez, acatou a ideia, e foi muito bom mesmo, ver tanta gente que confiou na gente, né? Teve até alguém que pensou assim, que pode vir alguma coisa boa lá do Joaquim, o cara que acabou de chegar da roça, como é que ele quer trazer um negócio desse? Será que um curso desse lá na roça vai prestar? Né? Mas, graças a Deus, tem feito uma questão de abençoar, né, a vida de tantos pastores, e aí a gente se entende que o investimento da igreja, da nossa igreja, foi um investimento também na vida de outras igrejas, né, de ajudar. E hoje nós estamos na segunda turma, e esse é o tempo da quinta igreja batista, não mais da Igreja Batista Santa Cruz, onde eu sou pastor, mas da quinta igreja, o pastor Alex, que está aqui no grupo. E essa é a foto da turma que está estudando lá, parada esse ano, né, por causa da pandemia, mas é a turma que está se formando, entre eles alguns dos nossos pastores e amigos aqui que estão presentes hoje, né? Se o pastor Alex quer dar uma palavra, eu gostaria, sobre essa situação, e eu agradeço também, né? O pastor Alex é diretor hoje do nosso seminário Serrano, meu chefe, então patrão, né? E hospeda o curso do Prega a Palavra lá no templo da Quinta Igreja, né? Ele é pastor da Quinta Igreja. Então eu agradeço muito, pastor Alex, a sua presença, e franqueio a palavra também. Poxa, que honra. Obrigado, pastor Joaquim. Na verdade, a gente tem que agradecer ao irmão aqui por essa influência, porque desde que Deus nos deu a graça de descobrir e voltar a essa ferramenta de expor, ler, explicar e aplicar o texto sagrado, a Quinta Igreja não só viu, né, um crescimento no Ministério da Palavra dela, mas ela aceitou investir, e é um projeto da igreja, né? Foi levado para a Assembleia para ser da igreja. Nem que eu queira parar, não para mais. Glória a Deus por isso. Isso é uma boa influência, né? É o legado da igreja. Que benção. E a gente só tem a agradecer, viu? Assim que passar e tiver liberado, o templo é de vocês. Amém. Amém. Tá bom, meu querido? Parabéns aí pelos 25 anos. A igreja manda um abraço pro irmão também. Tá bom? A gente esteve orando pela tua vida hoje, inclusive, agradecendo por esse momento, tá bom? Obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Meus queridos, aí, para a gente caminhar um pouquinho mais depressa, Deus me deu o privilégio de conhecer a Coalizão. A Coalizão foi formada por um grupo de pastores que olharam para a nossa convenção, para algumas decisões tomadas em nossa denominação, né? E que tem desejado, né, ajudar, mostrar que a gente não pode sair da palavra de Deus, a gente deve se manter firme naquilo que nós recebemos, nas doutrinas, na palavra, nas coisas que nós conhecemos, né? E eu
tipo o apóstolo Paulo, enxertado de forma temporã nesse ministério, né, nesse movimento aí da coalizão. Essa é uma imagem de um congresso que nós fizemos no ano de 2018, lá na Igreja Batista em Cardoso Moreira, né? Foi um tempo muito bom também, muito agradável aí. E eu gostaria que nos falasse um pouquinho o pastor Francisco, que é um dos amigos que está ligado a esse movimento. É o cabeça. Queridos, uma alegria. Boa noite mais uma vez a todos vocês, os que estão assistindo também. Na verdade, pela filmagem, vocês podem olhar que a disputa é de cabeças, né? Mas é de cabeça grande, né? Quem tem a cabeça maior, né? Queridos, é muito difícil falar assim com o Joaquim, sobre o Joaquim, sem brincar, né? Porque o Joaquim é extrovertido. Apenas para vocês entenderem, quando eu conheci o Joaquim foi em São Fidélis, e o pessoal, eu fui para São Fidélis em 2009, eu tomei posse na Igreja Batista de Itabu em 2009, e eu não conhecia o Joaquim, assim, pessoalmente, só de ouvir falar. Aí o pessoal falava assim, eles não entendem muito bem, né? Vocês que estão aí do norte e noroeste do estado, não entendem bem, assim, essa linguagem nordestina, né? E dizia assim, rapaz, tem um irmão seu aí, tem um irmão seu, tem um irmão seu. E era o Joaquim, né? Não conhecia o Joaquim, mas chegou o momento que a gente pôde se conhecer e foi uma grande amizade. Até porque ele é de Itaperuna, mas esse tempo que ele passou no Tocantins e no Maranhão, ele se pareceu, ele hoje, acho que ele ainda se parece mais com um nordestino do que eu propriamente, embora eu tenha voltado para o Nordeste, mas, enfim. Fala Nordestino e nortista genérico. Pois é. Falando sobre a coalizão, realmente a coalizão ela foi um movimento orgânico, né? A gente não sentia representação dentro da nossa convenção, muito embora a gente saiba que existe muitos conservadores, biblicamente falando, a gente não se sentia representado em propostas, em situações, e aí foi daí que surgiu a coalizão. Fomos um pequeno grupo de pastores, eu acho que eu me lembro aqui dos nomes, o pastor Sauri estava aqui na sala, o pastor Heber Cunha, de Cambuci, o pastor João Marcos Aquino, que à época eu não me lembro qual era a igreja que ele estava, mas agora está em Campos, né? O pastor próprio Sebastião Roberto e o pastor Joaquim, e tinha na época um seminarista que hoje é pastor também, que é me ajuda a lembrar, Joaquim, o nome dele, que está ali para o lado de Itaucara, ali também para o lado de Pado, eu esqueci o nome dele agora, mas é um amigo, uma pessoa que estudou no mesmo seminário, enfim. E esse movimento, como ele não tem até hoje diretor, presidente, secretário, não tem nada, né? Até hoje a coalizão é um negócio assim que anda de forma orgânica mesmo, né? A gente nunca teve uma diretoria eleita, não é uma organização assim burocrática, na verdade um grupo de pessoas, pastores, líderes que são inconformados com o liberalismo teológico, com assim estranhezas doutrinárias dentro das nossas igrejas batistas e incluindo a estrutura denominacional, que resolveu assim se unir para poder se posicionar naquilo que nós entendemos que é a nossa identidade, né, doutrinária. Então nós temos um referencial de fé, tem o site que foi o Joaquim que fez, inclusive, porque ele é muito versátil nisso. E assim, o Joaquim, uma coisa que eu admiro muito, o Joaquim, ele é muito prático, né? Eu sou burocrático, eu tenho a tendência para ser burocrático. O Joaquim é prático. Ele vai direto ao ponto, ele resolve as coisas assim de uma forma muito prática. Ele é inteligente, escreve muito bem e tem essa habilidade com a informática. Ele é um web designer. Até hoje faz serviço aqui para mim.
para a igreja que ele nem conhece aqui na Bahia, sempre muito generoso, que entende bem esse universo de igreja. E, assim, realmente a coalizão hoje ela tem um grupo que nós não sabemos nem controlar mais, porque ele é grande no Brasil todo, de todas as regiões praticamente do país, a gente tem membros, pessoas que são ligadas à coalizão. E o Joaquim, ele é querido por todos, porque é um cara leal, um amigo, um pastor, um amigo, uma pessoa realmente que tem, assim, servido, né? Servido. Acho que vocês todos que estão aqui sabem disso. Ele é muito firme, realmente, nas convicções e não manda recado, né? É, o jeito também de tratar com esse linguajês misturado tocantinense e maranhense, às vezes causou um pouco de polêmica para a região norte e noroeste lá do estado do Rio, porque é uma outra cultura, é um outro contexto, né? E a gente usa linguajar e expressões que no Nordeste é tratamento carinhoso e que lá no Rio é coisa escandalosa, né? Uma vez, Joaquim, era presidente da associação, acho que foi no primeiro mandato dele, e aí ele estava me aguardando para uma reunião, mas a gente estava com criança pequena, e a minha esposa tinha me pedido, olha, me dá uma força aqui antes de você sair. Aí eu fui dar uma força, estava demorando, e ele estava me aguardando porque eu era secretário da associação, e ele me ligou do telefone da associação e falou, né? Ô, filho de uma égua, tu não vai vir não, para a reunião. Aí o pessoal ficou olhando assim, né? E ficou assim assustado, né? Aí ele falou assim, quando ele percebeu que o pessoal estranhou, ele disse assim, vocês querem ver que a primeira coisa que ele vai fazer quando chegar é me dar um abraço? Aí sem falar nada, né? Aí quando eu cheguei, ei, meu amigo, deu aquele abraço, todo mundo começou a rir, sem entender nada, né? Porque é o jeito de tratar, né? Então, hoje nós realmente nos alegramos pela sua vida, Joaquim. Acho que aqui representando todos os que participaram já da coalizão, no grupo, mas que hoje mesmo participando do grupo, continuam com os ideais da coalizão de conservadorismo bíblico, piedade, e foco no reino, no servir ao reino. Nós nos alegramos contigo por essa data, a sua família, a Amanda, o Joel e o Tiaguinho, que é aí um presente de Deus para a sua família e que muito nos alegrou também. Enfim, essa nossa palavra de gratidão. Nós não estamos entregando nenhuma medalha, nenhuma placa, mas estamos entregando aqui a nossa gratidão pela sua vida, nosso reconhecimento pela sua generosidade constante a serviço do Rei. Então, parabéns, e essa é a nossa palavra aí de gratidão. Um abraço para você e para todos também. Obrigado, meu amigo. Meus irmãos, caminhando aqui por fim, a última coisa que eu quero mostrar para vocês, depois eu quero dar a palavra ao irmão Ivanildo e também a quem desejar. Essa foto aí, não é? Eu não posso caminhar para o final sem lembrar da minha família, né? Ela é a base de todas as coisas na minha vida, e eu sou muito grato pela minha esposa e pelos meus filhos que Deus me deu, né? Amanda, o mais velho, parte maiorzão ali, o Joel, e o menor, o Tiago, né? Essa foto já é um pouquinho antiga, mas eu sou grato a Deus pela vida da minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Amanda, durante muito tempo, saía nas ruas comigo lá no Tocantins, lá em Araguaína principalmente, que quando eu casei eu já estava lá, né? E ela andava, a gente evangelizava juntos, distribuía. Teve uma época, o pastor Zimar deve se lembrar aí daquele filme, né, que foi passado lá, e a Amanda ajudava a montar aquele negócio todo para a gente passar os filmes nas ruas de Araguaína. Era um tempo muito, muito interessante, e a Amanda sempre foi uma parceira, uma ajudadora, né? Nos últimos anos não tem podido, em função do Tiago, que a gente tem que dar uma atenção maior para ele, mas eu sou muito grato a Deus pela minha família
nesses anos todos, né? Louvo ao Senhor pela vida deles. Sem eles eu não estaria conseguindo continuar. E o Senhor tem sido abençoador. Quero então dar a palavra ao irmão Ivanildo, a palavra em nome da Igreja Batista Santa Cruz, onde eu estou pastoreando desde 2012, né? Vamos fazer 10 anos em janeiro. E eu sou muito grato a Deus ter conhecido o Ivanildo, conhecido aqui a Igreja Batista Santa Cruz, de poder amar os irmãos aqui, por ela ser amado, e tenho sido muito abençoado com os irmãos, né? Ivanildo, então, tem a palavra. Motivo de agradecer a Deus, né, pela vida do pastor Joaquim, pela meta a qual ele, a Igreja Batista Santa Cruz, né, a qual já passei por vários pastores como vice-presidente, né? Já vou aí para 19 anos como vice-presidente dessa igreja, e há 8 anos estamos aí junto com o pastor Joaquim. E é um prazer muito grande participar dessa sala e te dizer que realmente nós aprendemos muito no ministério do pastor Joaquim, com a visão bíblica de sempre buscando aprender Deus. Então, quero parabenizar o pastor por essa visão, agradecer a Deus e ao pastor por ter ensinado a igreja realmente a buscar palavras de Deus. Agradecer também pelas oportunidades que tem me dado, né, nos cursos a qual pude participar do Prega a Palavra, agora também no curso Seminário Teológico aí, que a gente está junto aí no curso, e estamos quase terminando essa parte. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, que Deus possa continuar abençoando, que Deus permitir que nós estejamos juntos, que a gente possa ser cada dia mais amigo, mais companheiro, para um ajudar o outro nessa tarefa que não é tão fácil, né? É difícil, nós sabemos, de pastorear uma igreja. Louvamos a Deus pela sua vida, eu falo em nome de Santa Cruz. Nós realmente amamos o pastor e aprendemos muito com o que o pastor tem nos ensinado. Podemos dizer que é um AC e um DC, né? Antes de Joaquim, depois de Joaquim. Costumo dizer que a gente ficou mal acostumado, né? E se a gente não tiver Joaquim conosco, vai ser difícil de escolher outra pessoa para poder continuar esse legado que o Senhor tem trazido em nossas vidas. Louvado seja Deus, vida. Obrigado, meu irmão. Bater palma para você. Valeu. Bom, da minha parte aqui, eu estou chegando ao fim, estou agora franqueando aos irmãos. Eu quis colocar alguém que foi participante de alguma fase, né, da minha vida ministerial nesses 25 anos, mas eu gostaria de dar a palavra aos irmãos, pastor Ezequias, pastor Nilson, pastor Willis. Quem quiser falar, fique à vontade, por favor. Pastor João Júnior, nosso presidente da ordem aqui, irmão pastor Nilson é da associação, não é? Então, quem desejar, pastor Daniel Cunta. Da minha parte, eu vou nomear o pastor João Júnior, presidente da ordem aqui, para falar em nome dos pastores aqui da região. Tá joia. Tá bom, pastor Joaquim. Apoiado. Parabéns aí, pastor Joaquim, que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando o seu ministério. Muito bom ouvir essas histórias aí, desde o Tocantins, começando em Itaperuna, Tocantins e chegando aqui até Santa Cruz. Em tudo a gente vê a mão bondosa do Senhor. Em nome dos pastores aí da nossa subseção serrana, trago um abraço de cada um para você, para sua família. Conte conosco aí no ministério. Quero deixar um versículo lá da carta de Filemão, versículo 4 e 5, que diz assim, ó: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Que assim continue para a glória de Deus. Um abração, meu amigo. Parabéns. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de falar?
Já demonstrei, Joaquim, meu contentamento de estar aqui, contentamento porque o Joaquim é um agregador, envolvidos aí juntos no Ministério do Prega Palavra, treinamento de professores na área de exposição bíblica. O Joaquim é um cooperador. Ele disse que as aulas estavam paradas por conta da pandemia, mas nem a pandemia parou o Prega Palavra, porque eu participei, junto com o Joaquim, da nossa aula, o nosso módulo de RUT, totalmente online. É verdade. Então, inclusive, pastores aqui na tela participaram do nosso treinamento, pelo menos um, o meu querido Willis, né, um dos mestres aí, alunos do nosso Prega Palavra. Então, Joaquim, nós somos incansáveis mesmo. Você é um incansável e atrai outros incansáveis. Nem a pandemia para a gente. É verdade. Então, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Quero saudar os demais pastores aí, veteranos como o Nilson Godoy e outros mais jovens também, que todos sejam realmente muito inspirados pelo exemplo e perseverança do nosso Joaquim, tá ok? Obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe lá a sua vida, a sua família. E o Ministério Prega a Palavra, que o irmão é o nosso chefe, né? Nosso coordenador aqui para o estado do Rio. Muito bom ter o irmão. Veterano é uma forma carinhosa de chamar de velho, né? Vocês perceberam isso, né? Mas quem vai ser bimedalhão não pode questionar. Se mais alguém deseja falar, fique à vontade, meus irmãos. Eu quero falar também, Joaquim. Deixar Daniel. Sim. Um abraço para você. A gente já se falou, né? Mas parabenizar o irmão por essa caminhada e deixar um abraço da minha liderança também, da convenção, né? Obrigado, pastor. E dos nossos missionários, né? Porque cada contribuição, né? cada vez que o irmão participa, e o irmão tem uma contribuição maior do que levar a igreja a mobilizar e a sustentar, porque me deu muitos conselhos quando eu cheguei para trabalhar em missões, compartilhou muito daquilo que viveu lá no Tocantins, no Maranhão, né? Compartilhou esse tempo de convenção, isso foi muito importante para mim. Também no tempo de associação, quando a gente pôde caminhar junto aí, você mostrou a foto ali da sua posse, né? Na época eu estava na Associação Serrana, mas eu recebi do irmão, mais do que conselho, e o Francisco falou aí de alegria, né? Isso é uma verdade, né? É uma característica que o irmão tem. Enquanto ele falava lá das experiências e do jeito de falar do Maranhão, lá do Tocantins, eu me lembrei uma vez que a gente, numa conversa, você citou uma passagem lá que aconteceu, e você diz assim, um ao outro prejudicou e disse lasca-te. Né? E aí eu me lembrei disso agora nessa fala, porque realmente são termos diferentes, né, de falar, mas que aí faz a gente refletir. Mas quero agradecer pela sua generosidade, porque o Prega a Palavra feito na sua igreja me fez crescer muito, né? Eu pude estudar no núcleo porque o irmão foi generoso, porque levou a igreja a ser generosa, né? Então, eu quero agradecer o irmão por isso, porque o irmão tem abençoado a minha vida ministerial. Eu quero deixar uma história rápida aqui da Palavra de Deus, que eu pensei muito no irmão quando falou dos seus 25 anos de ministério, pela característica da sua região. Quando Eliseu está com o seu moço, né, no contexto de guerra, e quando a Síria está contra Israel em guerra, e aí o rei da Síria ele reúne o povo e diz que nós vamos fazer um acampamento aqui em determinado lugar, né? E aí Deus revela isso a Eliseu. Eliseu fala para o rei, e aí o rei então passa de largo daquele lugar, e ele achava que tinha um traidor entre eles ali. E ele então quer saber o que está acontecendo, até que revela que era o profeta de Deus, que era o Eliseu, que estava sendo usado por Deus para alertar. Duas coisas que me chamaram a atenção foi que um dia você foi moço, né? E aí você pôde buscar conselhos
e teve os seus temores dentro do ministério. E aí, quando esse moço, ele olha o exército cercando a Eliseu, o que acontece? Ele se assusta e ele corre para dizer que estavam cercados. E aí, você conhece bem essa história, Eliseu disse, não, olha bem para o monte. E aí ele diz, olha que nós estamos com um exército maior que está nos cercando para nos proteger. Eu imagino que hoje, depois de 25 anos, em muitos momentos, Deus abre a sua visão para que você possa dizer para a igreja, olha para o monte, olha em volta aqui da igreja, esse monte que tem aqui no entorno da igreja de Santa Cruz. É verdade. E ver o que Deus está fazendo para nos proteger, para pelejar a nossa peleja. E nesse contexto, pastor Joaquim, é meu amigo, posso dizer isso, né, com muita alegria. Deus continue abrindo a sua visão, Deus continue protegendo você, fortalecendo a sua vida, a sua família, e te dando sempre essa palavra, inspirada por Ele mesmo, porque o irmão fala segundo a palavra dele. Então, esse compromisso que você tem com a palavra, que Deus continue te usando para alertar a todos os moços, né, que vierem a se preocupar com o inimigo, que você seja usado para orientá-los e dizer, olha para o alto e veja que maior é o exército que Deus envia para nos proteger. Deus te abençoe e te dê muito mais palavra de sabedoria ao longo dos próximos 25 anos, que eu espero poder celebrar contigo, tá bom? Um grande abraço, parabéns para você e para a sua família, irmã Amanda e seus filhos. Obrigado, meu querido. Mais alguém quer falar? Se não, vamos encerrar esse tempo juntos. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Estou olhando aqui, tem algumas pessoas no Facebook, né, outros no YouTube. Infelizmente não dá para interagir lá e aqui ao mesmo tempo, eu fico doido da cabeça, não consigo fazer isso, né, mas agradeço a todos que estiveram conosco aqui. Quero agradecer pastor Sauri, pastor Crispim, né, Fernando, que chegou depois, e outros mais que estão aqui fazendo parte desse momento comigo. E como a gente só tem um aqui, se não me engano, fazendo 50 anos de ministério, eu vou pedir a ele para orar, né? Pastor Godoy, por favor, ore, encerrando assim esse tempo de gratidão a Deus por esses 25 anos de ministério, que os irmãos fizeram parte dele de forma muito especial para mim. Sou muito grato aos irmãos. Então, mais uma vez, parabéns, tá, pastor? Deus abençoe, irmão. Vamos orar, então. Bendito Deus, receba a nossa gratidão. A Ti louvamos pela vida do pastor Joaquim, pela família que Tu deste a ele, pelo ministério. Muito obrigado a Deus, porque Tu deste a tarefa e Tu mesmo tens estado com ele, dando forças, dando saúde, sabedoria, abrindo portas, fazendo dele uma bênção no Teu reino. Bendito Deus, ajuda-o a cada dia, para que ele continue sendo a bênção que Tu queres que ele seja. Amém. Que ele continue sendo a inspiração para todos nós e que viva para a honra e para a glória do nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bendito Deus, Tu tens dado a todos nós uma tarefa maior do que a nossa capacidade. É verdade. E nós nos alegramos porque o Senhor nunca nos desampara, mas Tu nos seguras pelas mãos e nos conduzes em todo o caminho. É verdade. Somos gratos a Ti, ó Deus. Pedimos que Tu abençoes a obra do Teu reino nesse tempo. Que Tu uses ao pastor Joaquim e a cada um de nós continuamente para a glória do Teu nome. Perdoa-nos, ó Deus, se ainda ficamos aquém daquilo que Tu tens preparado para nós, mas nós confiamos no Teu poder, na Tua graça. Tu has de completar a obra de todos nós, assim como Tu tens feito com misericórdia nesse tempo, Deus, abençoando a todos os colegas presentes aqui. Mais uma vez, agradecemos pela vida do Teu servo, pela igreja onde Tu o puseste, pela influência dele aqui na associação, no Estado e no Brasil. Que a Tua mão seja continuamente sobre o pastor Joaquim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus amigos, muito obrigado, pastor Willis, pastor Júnior, pastor Crispim, Sauri, pastor Judson, lá de São Carlos, né, lá em São Paulo, tão longe. Muito obrigado, pastor. Pastor Teófilo, muito obrigado pela sua presença. Pastor Regli, está quase dormindo aí, mas muito obrigado. Me desculpa, Sauri, por ter chegado. Joaquim, cheguei um pouco tarde, porque teve o culto na igreja, ainda teve algumas reuniões, algumas coisas para resolver, mas eu vim correndo o máximo para poder chegar e ainda ouvir os irmãos falarem. Deus abençoe a todos e parabéns, Joaquim. Eu até queria ver essa cena de você vir correndo assim pela questão da filmagem. Poxa, infelizmente não deu para você ver dessa vez, viu? Tá certo. Mas está jóia. Pastor Antônio Reg, muito obrigado, meu irmão, aí no Rio de Janeiro. Manda um abraço aí para a Sônia, para a família. Deus abençoe vocês aí, viu? E pastor Daniel, leva um abraço para a nossa convenção, pastor Hamilton, pessoal. Muito obrigado pela palavra e presença. Pastor Jorge, quem mais que eu falei? Pastor Ivanildo, muito obrigado. E outros que já passaram aí, que já tiveram que sair. Acho que eu já citei todos, né? Muito obrigado a vocês. Está encerrado assim esse momento e eu louvo a Deus pela possibilidade de ter vocês comigo. Deus abençoe. Um grande abraço. Um abraço, colegas. Parabéns. Um grande abraço a todos.